Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. A nossa videoaula de hoje, pessoal, será sobre o assunto de reformas religiosas, iniciando pela primeira grande reforma que vai acontecer na Europa, que no caso é a reforma luterana. Eu peço que vocês prestem atenção nessa videoaula, que vocês continuem realizando as atividades que estamos repassando e no mais, que vocês estejam se cuidando e todos bem. No mais, espero vê-los brevemente. Vamos lá dar início à nossa videoaula? Então, pessoal, passando aqui para o nosso próximo slide, nós podemos ver o início da reforma luterana. Cabe ressaltar, pessoal, que o luteranismo ele não foi o primeiro movimento a questionar as ações da Igreja Católica. No entanto, a reforma luterana foi a primeira grande reforma que vai provocar um abalo nas estruturas da Igreja Católica. O movimento luterano ele foi fundado por Martinho Lutero. Cabe ressaltar, pessoal, que a intenção do Martinho Lutero não era criar uma nova religião. O que ele queria era a moralização do clero. Ao longo da Idade Média, pessoal, a Igreja Católica vai estar envolvida em uma série de ações envolvendo corrupção e dinheiro, principalmente por parte do alto clero. Então, o Martinho Lutero ele vai questionar esse comportamento dos padres ao longo da Idade Média. Uma série de consequências, pessoal, tanto externas como internas, vão influenciar Martinho Lutero a promover essa grande reforma. Aqui nós vamos nos ater às consequências internas. O primeiro ponto, pessoal, que nós podemos destacar é a venda de indulgências. Professor, o que eram as indulgências? Pessoal, indulgência é o perdão que a Igreja Católica concede aos seus fiéis. No entanto, esse perdão ele tem que ser concedido pela Igreja sem nenhuma remuneração em troca. No entanto, pessoal, ao longo da Idade Média, a Igreja Católica vai realizar a venda de indulgências. Então, como assim, professor? Você paga e ganha o perdão dos seus pecados. O segundo ponto, pessoal, vai ser a chamada simonia, ou seja, a venda de artigos religiosos, dizendo que esses artigos pertenciam a personagens, a indivíduos que estão na Bíblia. O terceiro ponto, pessoal, será o chamado nicolaísmo, que é a prática pela qual os padres casavam e tinham vários filhos. E por último, a crise moral dos membros do clero, que vai ser alvo intenso das críticas do Martinho Lutero. Aqui no nosso próximo slide, pessoal, nós podemos ver o desenrolar de toda essa crítica do Martinho Lutero em relação à Igreja Católica. Martinho Lutero ele vai escrever um documento com diversos pontos criticando as ações dos membros da igreja. Esse documento serão as chamadas 95 teses. O Martinho Lutero ele escreve as 95 teses, prega ela na porta da Catedral de Wimbledon e acaba provocando um escândalo dentro da igreja. Essas 95 teses, pessoal, não vão ser bem recebidas pelo Papa. E em 1521, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, ele cria uma assembleia para julgar Martinho Lutero. Essa assembleia é chamada de Dieta de Worms. No entanto, pessoal, com o passar do tempo, o Martinho Lutero e as ideias dele vão acabar ganhando a adesão de alguns príncipes dentro da Alemanha. Então, a partir do momento em que o Martinho Lutero ele começa a ganhar o apoio de alguns príncipes, ele consequentemente ganha uma segurança militar, uma proteção dos reis.
Mesmo sendo julgado por esse tribunal, pessoal, o Martinho Lutero, ele não procurou fazer a sua defesa. Nesse interim de tempo, pessoal, também vai surgir dentro do luteranismo um movimento mais radical. Esse movimento era chamado de anabatismo, ou o movimento anabatista. O que é que dizia o movimento anabatista? Segundo esse movimento, pessoal, os camponeses, eles eram os verdadeiros herdeiros do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, o imperador Carlos V, ele vai acabar dispersando, ele vai usar a sua força militar para acabar com o movimento anabatista. Alguns anos depois, pessoal, em 1555, Martinho Lutero ele já tinha morrido. No entanto, o imperador do Sacro Império Romano Germânico e os príncipes da Alemanha vão assinar um acordo de liberdade religiosa, a chamada Paz de Augsburgo. Segundo esse tratado, agora era permitido que cada um professasse a sua fé de maneira livre e sem medo de ser julgado ou punido. Aqui no nosso último slide, pessoal, nós podemos ver alguns pontos da teoria luterana. A primeira delas, pessoal, é a verdade religiosa baseada na Bíblia. O segundo ponto é a fé como sinal de salvação. O terceiro ponto é o fim do celibato. O que seria esse celibato? Dentro da Igreja Católica, os padres eles não podem casar-se. Então, essa ideia de que os padres não podem casar é chamada de celibato. Também, pessoal, vai ter a eliminação das imagens religiosas. Também vamos ter a livre interpretação da Bíblia. Ou seja, a partir de agora, cada um poderia interpretar a Bíblia da maneira que quisesse. Durante a Idade Média, pessoal, quem vai ser a responsável por interpretar a Bíblia para os fiéis será a Igreja Católica. Então agora, segundo o luteranismo, cada indivíduo ele poderia interpretar a Bíblia da maneira que quisesse. O outro ponto será a tradução da Bíblia para a língua local. Pessoal, cabe ressaltar que a Bíblia durante a Idade Média, ela era escrita em latim. E grande parte da população era analfabeta. Sendo assim, muitos não tinham acesso às leituras bíblicas. Outro ponto será a subordinação da Igreja ao Estado. Sendo assim, a Igreja ela tem que obedecer, ela tem que estar submissa ao Estado. E o último ponto, pessoal, é que dos sacramentos existentes na Igreja Católica, o Martinho Lutero ele vai manter 2, o batismo e a Eucaristia. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre luteranismo. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. Peço que, caso tenha ficado alguma dúvida sobre a explicação, espero que vocês me procurem através do WhatsApp para retirar qualquer dúvida que tenha ficado. No mais, espero que tenha sido proveitoso e espero vocês na nossa próxima aula sobre calvinismo. Até lá e fiquem todos bem. Tchau.